Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre limites, como estabelecer limites, como entender quais são os seus limites para então expressá-los. E já aproveita e se inscreve aqui no canal para continuar recebendo nosso conteúdo e acompanha esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. E o que é estabelecer limites? Estabelecer limites é sinalizar para o outro que ele está ultrapassando uma fronteira concreta ou simbólica e que te deixa desconfortável essa situação. Passa de um limite do que é tolerável fisicamente, emocionalmente, mentalmente ou energeticamente para você. E é muito importante a gente saber estabelecer limites, porque às vezes o outro não toma nem consciência de que ele está ultrapassando esses limites da gente. Até porque o que é tolerável para mim pode não ser para você. O que é uma invasão dos meus limites pode não ser para você. Vou te dar um exemplo para você entender mais ou menos. Eu não gosto que invadam o meu espaço físico. Pessoas desconhecidas, assim, que me toquem, que fiquem muito perto de mim, que se aproximem, mesmo que não toquem, mas que se aproximem demais de mim. Isso me incomoda. Meu companheiro, ele zero se incomoda com isso. Inclusive, ele sai abraçando qualquer desconhecido e não tá nem aí. Por isso que é importante sinalizar, porque às vezes a pessoa acha aquilo muito normal, muito natural e aquilo não incomoda ela. Por exemplo, se alguém se aproximar dele dessa forma, ele não vai se incomodar. Mas se alguém se aproxima demais de mim, mesmo que não me toque, isso já me incomoda demais, já ultrapassa meus limites. E às vezes eu tenho que sinalizar pra pessoa, se afasta um pouco, se é um lugar que eu não tenho como me afastar mais, ou que eu já me afastei e ela continua me seguindo, aí eu sinalizo pra ela. Então é muito importante sinalizar para o outro quando ele ultrapassa esses limites, porque às vezes ele não tem nem ideia de que está ultrapassando. E por que estabelecer limites é um ato de autocuidado, de autopreservação? Porque quando uma pessoa ela invade essa fronteira, ainda que não seja a intenção dela, ela te gera um desconforto. Se ela gera esse desconforto em você, ela consegue a sua atenção. Se ela consegue a sua atenção, ela tem a sua energia que é direcionada para aquela situação. Então, de certa forma, ela tem um certo poder sobre você. Sabe quando você está jogando War, não sei se você já jogou esse jogo, e um exército, ele invade um território, ele ultrapassa aquela fronteira, ele tem um domínio sobre aquele território. Então é como se, de certa forma, a pessoa que está invadindo o seu limite, ela também tivesse um domínio sobre você. E muitas vezes, uma situação de invasão de limites, ela pode começar de uma forma muito sutil, até ganhar proporções muito maiores. E também quando a gente sabe estabelecer limites em situações pequenas do dia a dia, quando a gente se depara com uma situação muito grave de invasão de limites, a gente também sabe reagir a ela. Porque a gente começa a aprender no pequeno até chegar nas grandes proporções. E o tempo todo nós temos essa oportunidade de estar estabelecendo os nossos limites, estar deixando claro, e não necessariamente essas situações precisam vir com um tom de briga, com um tom de confusão, um conflito. É apenas uma sinalização, uma conversa, um diálogo, pode ser um breve diálogo. E nós temos a oportunidade de estabelecer esses pequenos limites no nosso dia a dia o tempo todo. Primeiro, porque não temos uma padronização de limites. O que é um limite para mim não é um limite para você, e o que é um limite para você talvez não seja um limite para mim. E segundo, porque nós somos fruto de uma sociedade que não aprendeu a respeitar limites e nem estabelecer limites. Então, se a gente estiver sempre atenta, a gente sempre tem uma oportunidadezinha de estabelecer os nossos limites, de nos posicionar. E isso traz uma segurança muito grande quando você precisar se posicionar em uma coisa muito grave, em uma coisa mais séria, em um limite que está sendo ultrapassado de uma forma muito agressiva com você. Eu vou te dar um exemplo de uma situação muito simples que pode acontecer no seu dia a dia e que foi importante para eu treinar esses meus limites. Aconteceu já algumas vezes comigo e eu me posicionei dessa maneira e foi muito importante para fortalecer isso dentro de mim. Eu tenho certeza que você já passou por uma experiência dessa, que é de atraso médico, de ficar horas esperando para ser atendida. E nessa situação, por que isso é ultrapassar um limite para mim? Porque um dos meus valores inegociáveis é a pontualidade, é o respeito ao tempo, ao meu tempo e ao tempo do outro. Quando alguém atrasa e eu vejo que não tem uma preocupação com a minha espera, com o meu tempo, eu sinto que eu fui desrespeitada. Eu sinto que um limite meu foi ultrapassado ali.
Então, a situação que eu já fiz algumas vezes foi o médico tá atrasado, ainda tem uma fila de gente na minha frente, e eu sinalizar pra recepcionista, eu não vou esperar, tá bom? Você pode rasgar a minha requisição, por favor, que eu assinei, porque eu não vou aguardar, porque realmente já tá atrasado muito tempo. Tem ainda várias pessoas esperando aqui também na minha frente, ou seja, não teve uma preocupação com o horário, ninguém me ligou sinalizando de que o médico estava atrasado para que eu pudesse chegar um pouco mais tarde. Então eu vou embora, eu não vou ficar. Se eu me esforço para chegar pontualmente no lugar, eu também quero que a pessoa que vai me atender, ela se esforce para me atender pontualmente. E se não houve uma preocupação, um cuidado com o meu tempo, aquela pessoa, ela tá desrespeitando o meu limite. Ela tá ultrapassando o limite meu. Eu me sinto desrespeitada. Então cabe a mim sinalizar que aquilo não foi bacana, que eu não me senti confortável, que aquilo não me agrada e não voltar mais nesse médico, porque é geralmente o que eu faço. Se a pessoa não respeitou o meu tempo, se eu vejo que é uma coisa que é de costume daquele profissional, eu não volto mais, que não houve uma preocupação com relação à minha espera, como se fosse normal, como se o meu tempo tivesse menos valor que o dele, então eu simplesmente vou embora. É uma coisa que eu faço. E é uma situação muito simples, muito pequena no dia a dia, que acontece o tempo todo e que eu vejo muita gente desconfortável com isso e não sinaliza que está incomodada, continua ali esperando, continua ultrapassando esse limite, desrespeitando essa fronteira do que é confortável para você. Então, por isso que eu senti de dar esse exemplo hoje, que é uma situação que eu já fiz algumas vezes e que é muito simples e muito pequena. Muita gente se sente desconfortável e, ao mesmo tempo, poucas pessoas se impõem. Porque, como eu disse, nós não fomos treinadas para estabelecer limites, nem para receber os limites do outro. E eu sinto que muitas vezes o ato de estabelecer limites, ele é muito mal compreendido. A pessoa que recebe esse limite, ela geralmente interpreta como uma ofensa, uma rejeição. Tudo bem que nem é todo mundo que consegue se expressar da maneira ideal, né? Para expressar seus limites da maneira ideal, mais equilibrada, mais tranquila. Mas eu sinto que muitas pessoas recebem um não, mesmo que seja um não muito sincero, muito amoroso, recebem um não como se fosse uma ofensa, como se fosse um ato de rejeição. E, na verdade, estabelecer limites é sobre a pessoa que está estabelecendo e não você que está recebendo esses limites. Então, não tem por que levar para o lado pessoal, não tem por que levar que é uma coisa só com você. Se aquela é uma pessoa que se conhece bem, ela também entende que não tem nada a ver com você. Quer dizer, diretamente, né? Você está ultrapassando um limite dela, mas que é sobre ela, que não é confortável para ela. E que é só uma sinalização, não é uma rejeição, não é uma briga. E eu sinto que essa forma de receber os limites alheios, essa forma desagradável, né, de receber os limites alheios, ela está muito associada à nossa capacidade de não estabelecer os nossos próprios limites. Como alguém que não sabe dizer não, não sabe receber um não. Óbvio que muitas vezes o não vai ser um saco e a gente vai odiar receber. Acontece que quando a pessoa se conhece bem, ela sabe dizer não na hora certa, ela sabe estabelecer os limites dela, mesmo que ela receba aquele não, que ela fique por um minuto chateada porque ela recebeu aquele não, em pouco tempo ela vai entender que aquilo ali são os limites da outra pessoa e que ela tem que respeitar. E que tá tudo bem, que não é sobre ela. Aquilo ali é acolhido, é assentado. Mas quando a gente não sabe dizer não, o não do outro parece ter uma dimensão imensa, porque a gente acha que é uma ofensa. E é justamente por achar que é uma ofensa que a gente evita dizer não para outras pessoas. Que a gente acha que tá brigando, que tá ofendendo. E não tem nada a ver com isso. Isso é uma percepção meio deturpada das coisas. E o que eu quero levantar aqui é que quando você percebe a sua própria capacidade de estabelecer limites, você sabe acolher a do outro. E isso é libertador, porque o não do outro, o limite do outro, ele para de te ofender. Ele para de te incomodar e você para de entender ele como uma rejeição. Você acolhe aquilo. Fora o benefício que é para você saber estabelecer os próprios limites, para preservar sua energia, preservar o seu corpo, preservar sua saúde mental, as suas emoções.
Aí você me pergunta, Tavi, mas como é que eu faço para estabelecer limites? Primeiro de tudo, você precisa entender o que é importante para você e quais são os seus valores inegociáveis. O que é importante para você é aquilo que, se for minimamente ultrapassado, vai te deixar desconfortável. E os valores inegociáveis, eles não podem ser ultrapassados de jeito nenhum. Por exemplo, os meus valores inegociáveis são liberdade, confiança e verdade. Nossa, se eu me deparo com uma mentira, por menor que ela seja, se alguém mentiu pra mim, isso me chateia demais. Isso pra mim é uma ofensa aos meus limites. Então, eu sinto a necessidade de me impor pra essa pessoa, de impor que aquilo ali são os meus limites, que aquilo ali não é legal pra mim e que aquilo ali não me serve. Então, eu imponho limites naquela situação, porque a verdade é inegociável para mim. Então o processo, ele se inicia quando você toma consciência do que é essencial para você, do que é importante, do que é inegociável. E a segunda etapa que você pode fazer para começar a estabelecer limites é entender em quais situações, voltar lá para algumas situações do passado em que você sentiu que os seus limites foram ultrapassados. Aí você percebe o que é que te incomodou nessa situação e reescreve ela mentalmente como você faria diferente, impondo seus limites. Como seria agradável e confortável para você agora impor esses limites e como você se sente após fazer isso. Como você se sente mais confiante após fazer isso. E a terceira etapa, para como aprender a impor os seus limites, vai impondo nas pequenas coisas no dia a dia, aquelas coisas que vão te incomodando. Fala um não, não é para sair dizendo não à toa para todo mundo, mas fala um não quando você não quiser ou não puder fazer alguma coisa naquele momento. Pode ser uma coisa simples, mas que se é uma situação que vai te incomodar, sinaliza para a pessoa que a sua resposta vai ser negativa, que vai ser não, que você não vai fazer. Vai começando esse pequeno movimento no seu dia, ou até nessa situação que eu citei no exemplo anterior, de uma consulta médica, se isso te deixa desconfortável também, e você se depara com essa situação que é bastante comum, tenta dessa forma, mas nas pequenas situações, a gente sempre tem uma oportunidade de experimentar. Então, nessas pequenas experiências, vai se posicionando dessa forma, vai dizendo não, vai sinalizando para a pessoa que aquilo ali tá te deixando desconfortável, que aquilo ali é incômodo para você, que uma fronteira está sendo ultrapassada naquela situação. E aos poucos você vai pegando o jeito para, em situações mais graves, em momentos que exigem mais dos seus limites, você saber se impor. Você ter essa força interior para colocar que ali é uma fronteira sua e que não vai ser ultrapassada. Inicialmente, você pode até sentir uma sensação estranha com a reação do outro àqueles limites, principalmente se for uma pessoa que está muito acostumada a ultrapassar esses limites seus. Então, provavelmente ela não vai reagir muito bem, porque ela também não aprendeu a estabelecer nem lidar com limites dela mesma. Se acostuma com essa reação, porque ela está fora do seu controle e você não é obrigada a lidar com ela. Então, vai ser complicado no início porque a gente fica com medo daquela pessoa rejeitar a gente, começar a evitar a gente ou criar algum tipo de atrito naquela relação. Mas se a pessoa se incomoda com seus limites, ela está se beneficiando da falta dos seus limites. Então, é muito importante trazer isso para a consciência, porque aí acende um sinalzinho vermelho de alerta com aquela relação. Nós temos medo da reação da pessoa e ela pode nunca vir a acontecer. A gente tem medo de receber uma reação negativa daquela pessoa e ela pode aceitar muito bem aquele não. Ela pode lidar muito bem com aquilo também. Eu vou trazer aqui uma situação de uma amiga que ela estava falando sobre os limites dela, que ela tinha dificuldade de estabelecer e que ela tinha aprendido a dizer não. E ela me disse uma frase que foi muito linda, de tão simples que ela é. Eu aprendi que quando eu digo não, não acontece nada. Aí percebe a simplicidade e a profundidade dessa frase. Às vezes a gente tem medo de dizer não porque a gente está com medo de acontecer alguma coisa daquela reação. E aí ela foi percebendo que quando ela dizia não para as pessoas, e quando ela sinalizava os limites dela, não acontecia nada com aquela relação. Aquela relação não acabava. Aquela pessoa não rejeitava ela.
não acontecia nada de terrível que ela tinha medo que acontecesse. Percebe que muitas vezes o medo da reação do outro pode calar a nossa voz? Não dá pra levar a vida assim. Então, às vezes o que está limitando de você estabelecer esses limites é o medo da reação do outro e que pode nem ser como você está esperando. Pode ser que o seu não gere nada, não aconteça nada. Então leva ela no final desse vídeo com você. Não acontece nada quando você diz não. E ainda que aconteça nada mais grave do que se sentir desconfortável, do que ter seus limites ultrapassados, do que ter negligenciado o que é importante e negociável para você. Leva ela com você. E se você gostou desse vídeo, aproveita e curte aqui. E se veio algum insight poderoso por aí, comenta aqui que eu vou adorar ler depois. Um abraço e até a próxima!